Existem alguns momentos do nosso dia a dia em que, na correria do escritório de arquitetura, com as apresentações para fazer os projetos para lidar, principalmente quando a gente é uma empresa de uma pessoa só ou que a gente tem uma equipe mais reduzida, nem sempre a gente consegue ou terceirizar o render, o 3D, ou até mesmo fazer dentro do escritório. Só que, hoje em dia, a gente usa muito o SketchUp para poder elaborar as nossas ideias, os nossos projetos e apresentar para o cliente. Nessas situações, existem alguns artifícios dentro do SketchUp que a gente pode acionar para poder chegar num resultado legal, mesmo apresentando a imagem direto do SketchUp, que é uma imagem mais conceitual, uma imagem que não tem o aspecto do realismo, mas que entrega muito quando o cliente vê esse tipo de imagem, quando ela é bem trabalhada dentro do SketchUp. E é nesse cenário que eu quero trazer aqui para você algumas dicas que eu uso no meu dia a dia para poder deixar a imagem do SketchUp mais atrativa do que ela já é. Ela por si só, eu gosto muito, porque a gente já consegue ter um realismo muito grande dos materiais, dos mobiliários, que a gente pega lá no 3D Warehouse, da decoração, é muito próximo da realidade. Isso já chama a atenção do cliente. E a gente pode dar aquela pitadinha a mais, é isso que a gente vai ver nessa aula. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que tem certos artifícios que você pode fazer que você não depende da ferramenta no sentido de ter que saber mexer na ferramenta inteira, todos os botões para poder elaborar algumas imagens. Você pode saber o passo a passo exato para construir aquela imagem sem necessariamente precisar aprender o programa inteiro. E você vai ver isso aqui na prática. Eu vou te apresentar um estilo que eu uso aqui de imagem conceitual a partir do SketchUp. A gente vai usar o SketchUp e o Photopea. O Photopea é um programa gratuito na internet, online. Eu já falei aqui dentro do curso ou em algum lugar dentro da plataforma da comunidade que eu uso. Ele é muito parecido com o Photoshop, a diferença é que ele é gratuito. A única desvantagem é que se o seu arquivo for muito pesado, carregado de muitas imagens pesadas, por exemplo, no Photopea, ou se você tiver alguma instabilidade na internet, você pode vir a perder aquele documento, afinal, esse aplicativo, né, essa ferramenta, ela funciona de forma online. Só que é muito difícil isso acontecer quando eu demoro muito tempo para produzir uma imagem usando o Photopea, eu costumo ir salvando, né, um arquivo. Eu ponho um arquivo para fazer download e salvo. Mas assim, isso é exceção, de exceção, de exceção. Em 90% dos casos, o Photopea me supre, mas se você tiver o Photoshop, você pode aplicar as mesmas técnicas que eu te mostrar no Photopea, no Photoshop, porque os botões, onde você encontra tudo, é bem similar, para não dizer igual, tá? Vamos lá. Eu tô com esse arquivo aberto aqui do SketchUp, que é um projeto de um banheiro. E quando eu tava produzindo imagens conceituais, até mesmo para postar lá no Instagram, eu me deparei com algo que me incomodou, que é essa questão dos revestimentos por conta da linha de representação no SketchUp tornar esse rejunte preto. E eu não quero que o rejunte fique com esse aspecto de preto, porque ele não é preto, mas a linha de representação de cada retângulo aqui do revestimento, a linha da borda, deixou o rejunte ali preto, ok? Então, eu quero tirar esse aspecto, tanto desse rejunte aqui do revestimento em azul, como também esse rejunte do revestimento em branco. Como é que eu faço isso? Além dessa questão, tem certas linhas que eu quero manter na minha representação dessa imagem, como, por exemplo, as linhas de borda da marcenaria, as linhas de borda também do gesso, as linhas de contorno, porque são essas linhas de contorno que vão me ajudar a tornar esse 3D mais compreensível, porque se eu tiro essas linhas de contorno, a gente tem uma certa dificuldade na leitura, então se a gente tem essa dificuldade, imagina o cliente. O que a gente vai fazer? A gente vai gerar duas imagens aqui e lá no Photopea ou Photoshop a gente vai mesclar essas imagens para deixar as informações que a gente quer de uma imagem e pegar as outras informações da outra imagem. A gente vai ver isso aqui na prática. A primeira coisa que a gente vai fazer é salvar a perspectiva aqui que a gente quer mostrar. Então, vamos supor que eu quero trazer essa perspectiva para minha apresentação de projeto ou postar lá nas mídias sociais de alguma forma, quando a gente tem nessa situação de representar através do SketchUp sem usar renderização. Nesse cenário, o que eu me preocupo principalmente para ambientes internos? Eu vou deixar a vista do observador mais ou menos assim nessa altura de
90 a 1 metro, porque se eu deixo a minha vista do observador muito para cima, eu tenho que virar a minha câmera para mostrar mais o piso. E se eu deixo a minha vista do observador muito embaixo, eu perco as informações do teto. Então, para mim, o ideal é mais ou menos assim, nessa altura. Uma outra questão também é que sempre quando eu vou mostrar uma perspectiva, eu gosto de mostrar ou de manter um pedaço do teto, a parede e um pedaço do piso. Eu até pensei em falar dificilmente, mas eu realmente nunca ponho uma situação como essa em que não apareça nada do teto ou que não apareça nada do piso, ou só um pedacinho do piso. Normalmente eu busco a mesma distância aqui que eu deixei, né? A mesma altura que eu deixei para o piso, se eu passar uma linha aqui na horizontal, nesse trecho, e nesse trecho aqui eu tenho uma altura de representação do piso. Eu busco deixar para o teto também. E eu evito cortar elementos como, por exemplo, essa base aqui da luminária, eu gosto de manter e mostrar também. Essa parte aqui da parede que tá cortada, eu não preciso me preocupar com ela agora, porque lá no Fotopeia eu posso fazer esse corte. Como a gente faz para cortar uma imagem, seja uma foto que a gente tirou, ou seja qualquer tipo de imagem, até mesmo edição normal, assim, editores de imagens, a gente consegue fazer esse corte. Então, não se preocupa com isso. Agora, a gente vai fazer isso lá no Fotopeia. Dito isso, primeiro passo, então, é a gente achar esse ângulo, achar esse enquadramento para poder gerar as nossas imagens. Só uma observação aqui, quando a gente deixa a nossa vista aqui distorcida, mais ou menos assim, né, ou para cima, o que que acontece? Essas linhas aqui da vertical, elas não ficam 100% retas em relação ao piso, fazendo o ângulo de 90 graus. A gente pode ver um exemplo muito claro nessa imagem aqui da tela. Se você reparar o teto, eu me preocupei muito em ajustar essa linha da horizontal aqui do teto da minha tela, onde você tá vendo a gravação. Então, se você olhar, essa linha da horizontal tá mais próxima possível aqui do teto, tá mais próxima possível da linha reta na horizontal. Porém, a porta, se você for observar, a porta ela tá um pouquinho inclinada aqui, da imagem que a gente tá gravando, do ambiente que eu tô, desse quarto. Então, a porta, ela tá um pouquinho torta. O ideal é que ela fique mais ou menos aqui, assim. Deixa eu ver se eu consigo virar. Que ela fique assim. Só que se eu deixo a porta aqui dessa forma, eu tenho um problema no meu teto. O meu teto fica torto. Então, nesse caso, eu tive que escolher aqui qual linha eu deixo mais reta. De repente, aqui fica um pouco melhor, né? Ficou mais retinho agora, porque está mais próximo da realidade. Em linhas tortas, a gente se incomoda, parece que tem alguma coisa ali errada, olha. O que não tá me ajudando aqui é a haste que tá segurando o meu celular. Então, o problema aqui tá muito mais na haste do que no próprio enquadramento. Mas o que eu quero te mostrar é que o ideal é que essas linhas estejam na horizontal e vertical retas. Se você agora parar o ambiente que você tá, se você olhar para cima e para baixo, você vai ver que independente do para cima e para baixo que você mexe o seu rosto, essas linhas da vertical sempre vão estar retas 90 graus com o piso. E é esse ponto que a gente tem que trazer para dentro das nossas imagens, trazer o mais próximo do que o nosso olho enxerga no nosso dia a dia. Porque se não tiver próximo do que o nosso olho enxerga no dia a dia, aquela imagem você vai olhar para ela e vai ver que tem alguma coisa estranha, que você não sabe dizer o que é, o cliente não sabe dizer o que é, e esse estranhamento pode jogar contra, até mesmo desviar a atenção do cliente, ou o seu olhar, ou da sua audiência, para um ponto que não seja o seu projeto. É aquela imagem que você olha que você sabe que tem alguma coisa errada, e você fica muito mais preocupado em entender por que tá errado do que o projeto em si. E é por isso que a gente precisa eliminar essas distrações da imagem e deixar o mais próximo possível da realidade. Então faça esse exercício agora. Olhe para o seu ambiente, mexa sua cabeça para cima e para baixo e você vai ver que as linhas da vertical sempre vão ficar perpendiculares ao piso. Para a gente ter esse efeito aqui, a gente vai posicionar a câmera mais ou menos no ângulo que a gente quer, assim, o mais próximo do que a gente quer. Eu vou até deixar propositalmente essa linha aqui do teto, olha, torta. Você reparar esse ponto aqui, a distância para essa linha da horizontal, ela é menor do que essa distância aqui. Então, você vê que essa linha do teto, ela está torta. Como é que a gente faz para consertar isso? Primeiro, eu vou dar uma movimentadazinha aqui assim, né? Vou trazer ela um pouco para cá. Eu posso pegar essas linhas do piso para me guiar. E essas linhas aqui também, sempre me guiando pelas bordas da minha tela. E depois que eu fiz isso, o que que eu vou fazer?
eu vou garantir que tá realmente reto. Para isso, eu venho em câmera e escolho a opção Two Point Perspective. Quando eu escolho essa opção Two Point Perspective, aparece aqui no meu ladinho esquerdo, as linhas da vertical, elas já se ajustaram todas, agora eu tenho certeza que elas estão certas, né? E eu não posso, nesse momento, mais usar o Rotate, o Orbit. Eu preciso usar a mãozinha para reposicionar, mais ou menos ali na altura que eu quero, no ângulo que eu quero. E aí sim, eu venho aqui, toco na cena e vou atualizar. No meu caso, você pode criar uma nova cena. Feito isso, a gente vai agora trabalhar essa imagem. Como é que a gente vai trabalhar essa imagem? Primeira coisa que eu quero que você perceba é que o SketchUp, ele gera umas sombras, principalmente nas superfícies brancas. Você percebe que, por exemplo, esse teto ele é branco, mas ele tá cinza. Como também ele gera sombras aqui no meu projeto em si. Por exemplo, essa parede aqui, ela tá mais escura do que essa parede aqui de frente, a parede da lateral, pra gente ter esse senso de profundidade. Só que muitas vezes, quando a gente quer representar o material como ele é na realidade, isso pode jogar contra. E esse detalhe é a primeira coisa que eu quero alterar aqui no meu 3D. Para fazer isso, eu venho aqui em Shadows, e depois que eu ativo a opção Shadows, eu quero que você note a diferença quando a gente ativa esse Use Sun for Shading. Quando eu ativo essa opção, olha, sem essa opção ativada e com essa opção ativada, como já clareou as superfícies. Perceba, principalmente como o piso, essa parede e o teto clarearam, olha, aquele cinza, né? Ele não tá tão mais cinza assim, a imagem ficou mais viva. Então, repara que essa imagem, ela tá mais apagadinha e essa imagem aqui, ela tá mais viva. Eu usava muito isso quando eu trabalhava em escritório de arquitetura, né, fazendo 3D. E aí, quando o meu chefe chegava próximo para ver o 3D, ao invés de eu deixar a imagem assim apagadinha, eu ativava essa opção para ele dar uma olhada. Isso me ajuda até mesmo em situações assim, quando eu trabalho dentro de um escritório ou até mesmo para o cliente, enfim. O que eu quero mesmo que você perceba é essa diferença, como a imagem ficou mais viva, mais clara. E a gente pode destacar ainda mais a cor real, a cor que de fato representa aquele material que você colocou com uma configuração específica. Você ativa esse Use Sun for Shading, depois vem aqui no Light e puxa tudo para o 0, e você vai ver aqui que o número ficou 0. E no Dark, eu vou escolher o número 81. Essa é a configuração exata que você vai conseguir representar no SketchUp as cores reais, sem influência de sombra. Se você observar, esse branco aqui do teto, ele realmente está branco e é a mesma cor desse branco aqui de fora, tá? Então, esse é o branco branco. Essa é a representação real dos materiais, das cores. Qualquer interferência para mais ou para menos aqui foge dessa configuração real da cor. Então, se você quer pegar uma referência de cor na Coral, na Souvenir, e você quer representar aquela cor de fato como ela é aqui no SketchUp, você vai usar a configuração 0 e 81 aqui, com o Use for Shading ativado. Só que eu não quero esse branco tão branco aqui no teto. Então, já que eu não quero esse branco tão branco aqui no teto e deixar o mais próximo o restante da realidade, eu vou puxar um pouquinho só pra cá, olha, só pra tirar esse efeito de branco. Vou diminuir aqui 10, que pra mim já vai ser o suficiente. Depois que eu fiz essa configuração, eu quero tirar essas linhas aqui do rejunte, como eu falei, tanto desse revestimento como desse revestimento aqui de cima. Para isso, eu vim aqui em Styles e vou clicar em Edit. No primeiro cubinho, eu tenho essa opção do Edges. Provavelmente o seu Profiles pode estar ligado também. Então, eu vou deixar tudo desligado. Esse Dashes aqui não vai me interferir. E eu vou desligar a opção do Edges. Dessa forma, todas as linhas de contorno do SketchUp sumiram. E aí, a gente passa a enxergar o rejunte do revestimento da parede. E eu vou tornar essa imagem como a minha imagem base, como a minha imagem principal. E é a partir dela que eu vou criar. Para fazer isso, eu clico aqui na perspectiva e vou atualizar essa cena, vou dar um update para eu garantir que essas informações, toda vez que eu mudar qualquer coisa, se eu voltar aqui para a perspectiva, eu vou ter essas informações salvas. Depois disso, eu venho em File, Export, e eu vou exportar
essa imagem. Lembrando que algo muito importante para esse exercício é que a cena não seja alterada. Eu não posso pegar e virar um pouquinho, exportar essa imagem assim, depois fazer outras configurações e virar um pouquinho a minha perspectiva, porque na hora que a gente for sobrepor as imagens lá no Fotopeia, as imagens não vão casar. Então, eu preciso ter certeza que elas estão no mesmo enquadramento, no mesmo ângulo. Aí sim, eu venho aqui em File, Export e exporto em 2D. Eu coloco o nome aqui, imagem base, escolhi, e aí eu escolho uma pasta no meu computador para salvar essa imagem, eu nomeei essa imagem como imagem base. E eu aperto aqui para exportar. Só que antes de eu apertar para exportar, eu vou vir aqui em Options e desligo essa opção Use View Size e vou colocar um tamanho de imagem aqui que eu quero, porque se esse número estiver pequeno, a qualidade da minha imagem, ela vai também ficar pequena. Dessa forma, eu consigo controlar qual é o tamanho da minha imagem e a qualidade que ela vai ter. Eu vou colocar aqui 1920, automaticamente o de baixo se ajusta. Ou eu posso colocar, por exemplo, 2500 se eu quero, por exemplo, uma qualidade mais alta dessa imagem, dependendo de qual é a tela que eu vou apresentar essa imagem. Se vai ser a tela do meu computador, se vai ser a tela de uma TV, aonde é que eu vou apresentar isso. Ou se vai ser, por exemplo, a tela ali do feed do Instagram. E é aí que você vai ponderar qual é o tamanho dessa imagem. Vou apertar OK. E depois que eu apertei OK, eu aperto Export. Aí sim, essa imagem vai ser exportada, vai aparecer essa circunferência assim de imagem sendo exportada. Pronto, eu já tenho essa imagem exportada. Agora, eu quero uma segunda base, que não é a minha base principal, que eu quero pegar algumas informações de linha para lá no Photoshop eu definir o que eu quero que seja a linha que apareça no meu 3D, na minha imagem, quais são as linhas que eu não quero que apareça. Para isso, eu vou ativar de novo o Edits e com o Edits ativo, eu vou exportar essa imagem aqui. Tem uma característica que eu quero te mostrar, uma opção, na verdade, você pode deixar ou ela ativada ou desativada, que é o Profiles. O Profiles, ele garante que todas as linhas do contorno daquele meu 3D, daquela minha imagem, vão aparecer. Como que eu percebo isso? Se eu desativo o Profiles, você vai ver que, por exemplo, o contorno dessa minha lateral direita da bacia sanitária não está aparecendo, nem os contornos da vegetação, desse bloquinho aqui de 3D da vegetação em cima da bancada, como também esses bloquinhos de decoração aqui da minha parede, desse nicho. Então, eu vou ativar o Profiles, eu quero que você perceba que essa linha volta a aparecer como também desses objetos. Ó. Então, ativei o Profiles e agora eu já tenho essas linhas de contorno de todos os elementos visíveis, inclusive desse abajurzinho aqui da parede. Olha, se eu desligar, você vai ver que as linhas do contorno não aparecem. E se eu ativar, elas voltam a aparecer. Só que aqui eu tenho o número 2, então essas linhas ficam muito pesadas. Para eu melhorar isso, eu aperto 1, né? Digito 1 e depois Enter e pronto. A gente tem essas linhas de espessura mais finas. Só que assim, nesse caso, eu prefiro deixar desligado porque eu não gosto dessas linhas no contorno, principalmente da vegetação. E se eu deixo essa opção desligada, eu não perco tanta informação de linha do que se eu deixar ligado. Então, nesse caso em específico, eu vou deixar desligado, mas é questão de você avaliar quais as linhas que estão deixando de aparecer, que de repente você precise delas. Feito isso, eu sei que eu estou no mesmo ângulo aqui da perspectiva, então na hora que eu for levar essas imagens, eu sei que elas vão se sobrepor certinho lá no Fotopeia. Então vamos lá, vou apertar em File, Export 2D Graphic e vou salvar como imagem linhas. E pronto, exportei, tudo certo. Com o Fotopeia aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer essas imagens aqui para o Fotopeia, ou para o Photoshop, como você preferir. Ambas as situações vão ser o mesmo passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a imagem base e arrastar aqui para dentro da minha tela. Eu já tenho a minha primeira imagem. Depois eu vou pegar a segunda imagem e arrastar aqui também para a minha tela e eu já tenho a segunda imagem. A primeira ação que eu vou fazer é cortar, né, essas laterais e deixar certinho como eu quero. Então, venho com essa opção aqui de ferramenta de corte e vou arrastar tanto aqui do lado direito até tirar a minha parede, como também, do lado direito não, né, do lado esquerdo, como também aqui do lado direito. E aí, eu já tenho essa minha imagem. Se eu aperto Ctrl 0, ele vai ampliar essa minha imagem por completo e a gente já tem aqui a nossa perspectiva, ok? Agora, o que eu quero? Eu quero as informações de linha apenas aqui da marcenaria e não quero as outras informações de linha. Na verdade, eu também quero essas informações de linha aqui da borda da laje,
certo? Do gesso, na verdade, e eu quero as informações de linha somente aqui nas informações de marcenaria. Todo o resto eu quero tirar as informações de linha. De repente eu posso deixar aqui também nesse nicho. A forma que eu vou fazer aqui, ela é um pouco artesanal, porque eu tô extraindo essas imagens direto do SketchUp. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem aqui, que são as informações de linha. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar essa imagem com as linhas mais fraquinhas, porque eu tô achando essas linhas muito pesadas. Então, com essa imagem das linhas selecionadas, eu venho aqui na opacidade, olha, eu vou tirando a opacidade para que essas linhas fiquem mais fraquinhas. Então, isso é uma linha muito forte, e aqui são as linhas mais fraquinhas, né, que não são tão pesadas. Mas ainda assim, eu não quero essas informações de linha que tá meio cinza aqui no revestimento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou te ensinar da maneira mais simples possível. Existem técnicas mais refinadas, como, por exemplo, o uso de máscara. Então, se você já usa o Photoshop, se você já tem essa noção, use a máscara. Mas aqui eu tô falando com pessoas que nunca abriram também a ferramenta. Então, se você já sabe usar máscara, use máscara. Se você não sabe usar máscara, eu vou facilitar aqui a tua vida nessa explicação, tá? Para eu começar a apagar, eu vou apertar a letra E. E quando eu aperto a letra E, eu ativo a minha borracha. E quando eu aperto o colchete, eu aumento o tamanho dessa circunferência. Então, cadê a minha circunferência aqui? Olha, tô aumentando. Quando eu aperto no colchete, o tamanho da circunferência, e o outro colchete eu diminuo. Eu também posso tocar com o botão direito na minha tela do mouse, né? Posso tocar no botão direito, vai abrir essa tela, eu vou diminuir a dureza e vou aumentar ou diminuir o tamanho. Eu já tô vendo ele ali atrás sendo alterado, se eu aumento ou diminuo o tamanho. Vou deixar mais ou menos um tamanho assim, e agora o que que eu vou começar a fazer? Vou começar a apagar as informações de linha dessa imagem de linha. Só que para isso, tá vendo que ela tá com um desenhozinho aqui no canto direito? Eu toco com o botão direito nessa minha linha dessa imagem e seleciono a opção rasterizar ou rasterize, que é o que pode aparecer se o seu programa tiver em inglês. Então, eu já tirei essa informação aqui que aparece na minha lateral. É claro, se você já mexe com Photoshop, você já sabe o que esse símbolo significa, você pode fazer de outras formas, é uma ferramenta que você pode fazer de infinitas formas. Eu aqui, mais uma vez, estou tentando facilitar o passo a passo sem tornar complexo ou me aprofundar muito na ferramenta pra gente chegar no resultado que a gente quer, certo? Aí sim, olha, eu vou começar a apagar essas informações. Com o botão direito eu posso diminuir a minha dureza para a circunferência não ficar assim tão marcada, olha, eu vou apagar essas informações aqui que eu não quero, certo? Então, apaguei aqui, eu começo a ver o meu rejunte. E aqui é um trabalho artesanal mesmo. É um trabalho bem artesanal, que eu vou apagando aqui essas linhas. E apago aqui também. Vou apagando essas informações que eu não quero que apareçam. Então, apago aqui. Apago aqui no piso também. Só que no piso acaba que eu perco muita informação, olha. Parece que é um piso único, né? Então, no piso eu vou deixar. Para eu deixar, se eu aperto Ctrl Z, ele volta na ação que eu fiz anteriormente, né? Então, é isso. Eu também vou apagar aqui na minha parede, né? Apago as linhas aqui, com muito cuidado para não apagar o que eu não quero. Aqui eu preciso diminuir a circunferência, só apertar o colchete e vou diminuir. E aqui também eu vou apagando essas linhas. Eu não me preocupo muito se ficou um pedacinho de uma linha ou outra, porque eu tô mais preocupada dessa forma aqui com o geral, até porque você não vai ficar dando zoom nessa imagem. Então, pronto, aqui eu já tenho. Eu apago aqui também. E aí, eu já tenho as informações aqui do rejunte apagadas. E aí, quando eu apago, o que que mostra, né? Olha, aqui são as informações de linha que eu mantive. E aqui são as informações da base que eu tenho. Ah, mas essas linhas aqui da marcenaria ficaram muito fraquinhas. Então, eu posso vir aqui e aumentar um pouquinho essas linhas. Tá vendo como elas voltam, ficam mais intensas ou não? E dessa forma eu consigo manter as linhas aqui de contorno da minha marcenaria e apagar as linhas de contorno que eu não quero utilizar. Eu tô vendo que ficou um pedacinho aqui das linhas do rejunte. E é dessa forma que eu faço. Tô simplificando o máximo que eu posso aqui para você conseguir executar sem muita burocracia. Ah, Mário, eu apaguei coisa que eu não quero. O que que você pode fazer? Vem aqui, seleciona a imagem de linhas também, de novo, né? Arrasta para cá e aí refaz, tá? Então, vou apagar aqui esse pedacinho também. Uma dica aqui extra que eu quero dar é que toda vez que eu começo a apagar e tô pressionando o botão do mouse,
Na hora que eu for dar o Ctrl Z, ele vai considerar tudo que eu fiz enquanto eu estava pressionando o botão do mouse, né? E se eu solto o botão do mouse, ele entende que eu tô indo para uma nova ação. E na hora que eu dou o Ctrl Z, isso me facilita, porque, por exemplo, eu posso primeiro, pressionando o botão do mouse, apagar toda a minha parede, aí solto o botão do mouse. Depois eu apago o piso e solto o botão do mouse. Se eu quero recuperar o piso, pelo fato de eu soltar o botão do mouse, quando eu der o Ctrl Z, ele só vai voltar o piso que eu apaguei. Quando eu der um Ctrl Z de novo, ele vai voltar o revestimento da parede. Então, considera que toda vez que você pressiona e solta, na hora que você der um Ctrl Z, ele vai recuperar aquele pedaço ali que você fez naquela ação entre o pressionar e soltar. É isso, é assim que eu faço as minhas imagens artísticas e estilizadas. Então, a gente consegue notar aqui, se eu fizer o antes e depois, vou até voltar a ação do Shadows, né? Pra gente poder comparar. Então, vou soltar e venho aqui no estilo, com o Edge ativo, eu vou exportar essa imagem pra gente fazer o comparativo do antes e depois. Eu gosto muito de fazer isso, pra gente ver o que a gente melhorou, o que a gente conseguiu melhorar na imagem, até mesmo pra, puxa, dessa forma aqui tá melhor, da antiga, então vou recuperar essa informação aqui porque eu não percebi que ficou dessa forma e eu consigo ter essa noção mais clara do que eu quero ou não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, trazer essa imagem do comparativo aqui pra mim, e como eu cortei, ela acaba vindo menor, né? Então, eu vou só expandir aqui pra gente ver esse antes e depois. Essa parte aqui do antes e depois, né? Você pode exportar a imagem principal. Deixa eu até fazer de uma outra forma aqui para facilitar, para você também poder fazer aí de onde você tá. Então, vem aqui em arquivo, exportar como. Eu vou exportar em JPEG. Aqui eu coloco na qualidade máxima. Exportar, ele vai para sua pasta de download. Eu só vou adiantar essa parte aqui pra gente fazer o comparativo. Então, olha, esse é o antes e depois. Então, da esquerda é o antes e da direita é depois. Na minha opinião, o da direita fica mais com cara de imagem estilizada, eu trazendo essas informações que eu quero, principalmente a parte do rejunte, que me incomodava muito, aquelas linhas pretas, parece que o rejunte tá sujo, eu consegui consertar nessa imagem da direita, e eu tenho imagens aqui que, para mim, despertam mais atenção a imagem da direita do que a imagem da esquerda. E aí você pode fazer os seus testes, ver aí como é que você pode fazer, quais informações você quer manter, quais informações que você não quer manter, para chegar no resultado que você deseja e conseguir apresentar também imagens extraídas do SketchUp em suas apresentações, e de repente usar as imagens renderizadas para apresentações que você tem mais tempo, que você tem mais verba, e dessa forma você consegue manter uma apresentação, colocar o 3D nas suas apresentações e encantar o cliente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu e minha equipe, a gente te ajuda, tá bom? É isso, te vejo na próxima aula.